No programa dessa semana, a nossa repórter Priscila Celino entrevista Daniel Annemberg, o criador do Poupa Tempo e ex-diretor-presidente do Detran de São Paulo. Ele falou sobre a modernização nos setores públicos e projetos futuros. Confira. Olá! Hoje eu vou entrevistar o cientista social e administrador Daniel Annemberg, também conhecido como o pai do Poupa Tempo. Tudo bom, Daniel? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Na década de 90, você foi convidado pelo então governador Mário Covas para criar um órgão que pudesse centralizar diversos serviços para a população. Nesse caso, foi o Poupa Tempo. Fala um pouco como é que surgiu essa ideia e como que foi todo o trabalho para que Poupa Tempo pudesse ser feito. Quem me convidou para participar do governo Mário Covas foram dois ex-professores meus, o professor Angarita, da GV, o professor Dalmo, e a ideia era criar uma central de atendimento ao cidadão que funcionasse bem, que tratasse o cidadão com respeito, com qualidade, com rapidez. Esse foi o grande objetivo inicial do Poupa Tempo e já tinha lá atrás, no ex-ministro Hélio Beltrão, falava sobre shopping center de serviços públicos e a ideia de reunir os diversos órgãos públicos no mesmo espaço com um padrão de atendimento. Essa foi a ideia original. E isso em 1996, nós começamos o projeto, 97, a primeira unidade na Praça da Sé, e hoje já são mais de 70 unidades em todo o estado de São Paulo, e outros estados copiaram a ideia. E outros países vieram. Portugal veio aqui, copiou a ideia e montou a Loja do Cidadão, que funciona muito bem, aliás, né? Que é um balcão único de atendimento para todos os serviços de Portugal. De que forma que um órgão como o Poupa Tempo ajuda a vida da população? Ajuda de diversas formas, ajuda mostrando que é possível o serviço público funcionar, acho que isso que é o principal. Mostra que o serviço público brasileiro pode funcionar e bem, e de forma igualitária para todo mundo. Não tem eu sou amigo de fulano ou de Beltrano, ao contrário, todo mundo é bem atendido, rapidamente atendido e resolve os seus problemas, porque isso é um dos grandes problemas desse país, muita burocracia. Aliás, tem uma tese que mostra que países muito burocráticos tendem a ser mais corruptos, países menos burocráticos, menos corruptos. Infelizmente, o Brasil hoje é um dos países mais burocráticos do mundo. E é isso que a gente precisa mudar, simplificar esse país. A ideia do Poupa Tempo é essa. Recentemente você deixou o cargo de diretor-presidente do Detran e esse órgão também sofreu algumas modificações, uma modernização. Fala um pouco dessas mudanças que aconteceram. Pois é, em 2011 o governador Geraldo Alckmin me convidou para implantar o padrão Poupa Tempo no Detran, que é você fazer esse atendimento com qualidade, rapidez. E em 5 anos o que nós fizemos foi muito isso. Cada vez mais unidades com um padrão de atendimento, acessibilidade, avaliação do cidadão, atendimento por meio de senhas, tudo isso é o padrão Poupa Tempo. Fizemos isso em 300 unidades do estado de São Paulo. Na capital, descentralizamos o Detran, só existia uma unidade do Detran para toda a cidade, hoje já são 5. E não só isso, serviços eletrônicos. Muita gente ainda não sabe, mas pode fazer a segunda via da CNH pela internet, a permissão internacional para dirigir e vários outros serviços, inclusive com muita transparência e participação do cidadão. Nós temos enviado torpedos e cartinhas lembrando o cidadão de renovar a carteira de motorista. Tem várias iniciativas pelo celular e pela internet. E isso ao longo dos últimos 5 anos nós implantamos esse padrão Poupa Tempo, combatendo muito a corrupção no Detran, fazendo com que haja uma transparência, uma participação do cidadão, criamos a ouvidoria, o Disque Detran, vários serviços, e o objetivo foi justamente esse, é mostrar que o Detran, apesar de um órgão já bem antigo, e diferente do Poupa Tempo que nós criamos, o Detran tem 85 anos, nós conseguimos dar um novo padrão de atendimento ao Detran. Ainda não está uma Brastemp, mas está quase lá. Porque você estava falando justamente da corrupção. Realmente, sim, esse era um órgão bastante conhecido pela questão de fraudes e tudo mais. Então, essa modernização realmente é para evitar as fraudes, evitar a corrupção.
Eu acredito muito o seguinte: quanto mais serviços eletrônicos, menos corrupção. Quanto mais desburocratização, menos corrupção. E é isso que eu fiz tanto no Poupa Tempo quanto no Detran. E o objetivo foi muito esse, e com muita transparência, com muita participação da população, que mostra onde nós temos os problemas. Então, por exemplo, a prova teórica antes era feita em papel. Isso dava margem a muitas fraudes. Hoje ela é eletrônica, com resultados saindo na hora. Praticamente a gente acabou com as fraudes. A prova prática está sendo implantado agora um sistema de câmeras para não ter mais aquele quebra. A pessoa vai fazer a prova e acha que não sabe dirigir, paga um dinheiro por fora. O que a gente está fazendo? Um sistema de telemetria com câmeras, áudio, para que na hora que o cidadão vai fazer a prova, ele possa dizer: eu sei ou não sei dirigir. E a câmera mostra isso, vocês sabem disso. Vai estar tudo monitorado, então. Tudo monitorado, tudo monitorado. E quais outros órgãos, outras instituições que também deveriam sofrer essas modernizações? Olha, eu acredito que dá para implantar o padrão Poupa Tempo em praticamente todos os órgãos públicos. Devia ter, por exemplo, um Poupa Tempo da saúde, em que as pessoas no serviço público sejam atendidas rapidamente, com agendamento. A gente faz isso tanto no Detran quanto no Poupa Tempo, com hora marcada. As pessoas saem do Poupa Tempo dizendo: isso parece serviço de primeiro mundo, nem parece que a gente está no Brasil. Ou seja, dá para fazer um serviço público eficiente, com qualidade e rapidez. Precisa de vontade política, precisa de apoio da sociedade, e isso é possível de ser feito. Recentemente você deu uma declaração falando que acredita em uma gestão pública transparente. O que isso de fato significa? Olha, esse é um dos pontos mais importantes. A população sabe onde aperta o calo e sabe muitas vezes como fazer para resolver o problema. É dar chance para que as pessoas participem. Muitas das iniciativas que nós implantamos no Poupa Tempo e no Detran foram ideias da própria população. Então, a participação da população, a avaliação da população, tanto o Poupa Tempo quanto o Detran, o novo Detran, tem mais de 95% de avaliação bom e ótimo. E uma participação que mostre onde estão os problemas. Por exemplo, no Detran, a gente criou a ouvidoria e que dá para fazer denúncias, né, e de forma anônima, onde ainda pode haver corrupção. Isso estimula as pessoas a participar e a gente dá retorno. Falando um pouquinho das suas raízes judaicas, fala um pouco da sua família e principalmente do seu engajamento comunitário. Então, eu acho que é muito importante, eu me sinto muito em casa aqui na Shalom, porque minha mãe morou 4 anos num kibbutz em Israel, ela serviu o exército, ela também participou aqui da criação do Shomer Hatzair. Meu avô, Isaac Taxer, foi quem criou aqui no Brasil, um dos criadores. Meu pai também é judeu, e os dois de família, uma russa, outra polonesa, fugindo da Europa, dos campos de concentração, e os dois me criaram com valores judaicos, né? E isso para mim é muito importante, né? A questão da solidariedade, a questão de pensar muito no próximo, os valores igualitários, né? Eu tenho também a Sandra Nemberg, que é jornalista, minha irmã, e mais 3 irmãs do segundo casamento do meu pai, que participaram muito da CIP, da Hazit e de vários outros movimentos judaicos que mostram a importância da nossa participação na comunidade judaica. Eu acho que a comunidade judaica aqui no Brasil é muito forte e é muito importante que a gente possa estar presente junto com ela. E agora, quais são os seus novos projetos, já que você acabou de deixar a direção do Detran? Bom, o primeiro novo projeto é conhecer cidades digitais pelo mundo, e eu tenho uma viagem marcada agora em maio, inclusive para ir para Tel Aviv, para conhecer algumas iniciativas de modernização das cidades. Também vou para a Espanha e, na sequência, eu sou pré-candidato a vereador da cidade de São Paulo, justamente para tentar implantar esse padrão Poupa Tempo, esse padrão do novo Detran, com descentralização, desburocratização, eficiência na gestão pública e cidade digital. Cada vez mais é possível, com o celular, com a internet, a gente realizar muitos serviços públicos com qualidade e com rapidez. Então, são esses projetos que eu tenho todo o interesse de implantar na cidade de São Paulo. E então, qual que é a mensagem que você deixa para a comunidade judaica? Eu deixo uma mensagem importante da gente continuar trabalhando junto, a gente poder cada vez mais combater a corrupção por um lado
e, por outro, ter um serviço público que funcione. Um dos grandes problemas do nosso país é não ter um bom serviço público. Por isso é fundamental ter bons gestores públicos e ter gente que trabalhe para implantar essas melhorias que eu falei, com muita ética, com muita qualidade, com muito respeito pelo cidadão. Muito obrigada pela entrevista, Daniel. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil.